Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre... Não vamos falar sobre nada. Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar 5 dicas para pedalar com mais segurança no asfalto quando as chuvas voltarem. Antes da gente entrar no tema, eu acabei de chegar aqui do cross country do Macambira. Eu resolvi que além desses vídeos semanais aqui que eu tô falando com conteúdo e tal, eu vou postar alguns vídeos dos pedais. Porque para quem não é de Goiânia, da região, fica difícil saber quando eu falo, testei lubrificante, pneu, bike, na pista tal, quando eu falo muito de laboratório, Macambira. Então eu vou colocar alguns vídeos a mais aqui no canal pra gente ter essa referência visual, né, de onde são as trilhas. Beleza? Sobre aqui o início das chuvas. Primeiro, assim, eu não sou um cara muito dessa pegada de frase motivacional, etc e tal, mas realmente chuva é só água caindo do céu. Então, se você gosta de pedalar na chuva e pedala por recreação, vá. Se você tem um treino para fazer e a performance é uma prioridade para você, vá. Então, aqui em Goiânia, na terça-feira passada, choveu e eu tinha um treino para fazer de road, né, na estrada, e eu fui. E aí eu tive uma ideia de algumas dicas. Eu acho que vai valer para muita gente. Aqui já voltou a ser o deserto que é. Eu achei que ia ter pelo menos umas 2 semaninhas de chuva, mas foram só 2 dias. Mas as chuvas sempre voltam, e quando tem esse período de estiagem e volta a chuva, que tem algumas coisas que acontecem aqui que eu quero falar. Então vamos lá. Dica 1. Quando passa muito tempo seco e tem as primeiras chuvas, os carros vão pingando óleo e tal nesse tempo todo, carro, caminhão, moto. Quando tem as primeiras chuvas, os óleos minam para a superfície da mina, certo? Mina para cima. Os óleos vêm para a superfície do asfalto. Então dá até para ver aquela coisa meio colorida, né? Do óleo ali boiando. Qual que é a dica? Lógico, né? Desvie quando você vê essa imagem mais colorida e tal, porque aquilo escorrega pra caramba. Se não der para desviar, evite movimentos bruscos. Então passe o mais reto possível, não vire bruscamente, não freie bruscamente, né? Mas principalmente evite quando encontrar algumas manchas de óleo no asfalto. Segundo, as primeiras chuvas elas trazem muitos buracos para esse nosso asfalto brasileiro, né? Então juntam duas coisas. Um dos primeiros buracos, mesmo nos caminhos que a gente está mais acostumado a passar, vão aparecer alguns. E nas chuvas eles ficam embaixo de lâminas de água. Então muitas vezes é aquela rua ou aquela estrada que a gente está acostumado a passar, numa parte mais plana vai ficar uma lâmina de água e vai esconder um buraco novo ali, né, que abriu com a chuva nova. Qual que é a dica? Primeiro, desvie dessas lâminas de água, né, porque a gente não tem a visibilidade do que está rolando lá embaixo. Se não der para desviar, tipo se for uma rua tampada e tal, dá para ir pela linha dos carros. Você vê onde é que os pneus estão passando, né? Dá para ver ali pela suspensão se passou dentro de algum buraco ou não, e segue ali a linha do carro. Terceiro, frenagem, né? Principalmente as bicicletas que tem freio no aro, né? As roads ou algumas outras de que ainda usam V-brake e tal. Quando molha, a potência da frenagem diminui, principalmente os aros de carbono. Eu acho que na chuva nem é bom frear no aro de carbono, porque eu acho que a bicicleta acelera. Só se você quiser sprintar e tal, aí você freia que a bicicleta vai mais rápido. Mas as bicicletas com freio a disco, elas não perdem a potência da frenagem, mas o contato do solo fica prejudicado. Então principalmente os pneus slick, pneu de road, né, speed e tal, que tenha menor contato no solo, você ainda vai ter potência, mas vai ter menos contato. Então também, ou é mais ainda perigoso, você tem que ter isso muito em mente. Qual que é a dica? Antecipe as frenagens, né? Então comece a frear antes do que normalmente você freia no seco, principalmente em entrada de curva. Frear em curva é um assunto bom para outro vídeo, né? Dá para fazer um vídeo inteiro sobre isso. Mas se você for frear numa curva e tal, antecipe. Se for entrar numa curva, antecipe a frenagem, para entrar sempre numa velocidade mais controlada. Quarta dica, que já casa com essa aqui da frenagem, é a área de contato do pneu do chão. Então todo pneu tem uma pegada no chão, até que isso era uma coisa muito discutida quando se passou do aro 26 para o 29, né, que a gente teve um aumento de área de contato do pneu do chão, isso é muito real. Então os pneus começaram a vir com um pneu com cravo menor, que a gente estava acostumado a não ter muito grip na 26, na 29 começou a ter mais. Então qual que é o recurso que a gente pode usar agora na época de chuva, ou quando pelo menos nas primeiras chuvas? É diminuir um pouco a pressão dos pneus, né? Na road ali você diminuir 5, 10 PSI, que vai ter mais borracha no chão, mais grip, mais segurança. Aí você pode pensar, eu posso prejudicar minha resistência à rolagem.
Aí é sempre bom lembrar que você sempre rende mais se você estiver em cima da bicicleta e a bicicleta estiver em pé no chão, né? Ninguém no chão rende. Quinta e última dica: visibilidade. Se é ruim pra gente quando tá chovendo e tal, depois que chove, fica água vindo do chão, espirrando, se a visibilidade é ruim, pros carros é pior ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu tô gaguejando? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a visibilidade, principalmente enquanto ainda está fazendo o traslado ali, ou esse vídeo também serve para quem usa a bike para transporte. Então, quando está dentro da cidade, tem que tomar muito cuidado com essa parte. Na estrada também, mas pelo menos na estrada os espaços são mais divididos. Primeiro, né, use roupas mais coloridas ou mais claras e com reflexivas. Com reflexivas, né, aquela roupa que faz aquela reflexão, todo cruzamento ela te fala alguma frase interessante e tal. Então use roupas mais coloridas, mais claras e que tem algumas áreas que tem a reflexão de luz. Use luzes e sinalizadores, os mais fortes possíveis, né? Eu vi uma dica esses dias, que eu queria lembrar muito quem foi, mas é legal principalmente para quem vai para a estrada, mas principalmente ainda para quem anda mais sozinho, ter uma luz traseira que ela seja visível inclusive de dia. Então é bem interessante a gente investir nessa parte de luz. Eu, por exemplo, não gosto de usar roupa clara, tem poucas roupas claras, então eu invisto mais em luz para ficar mais visível. E o jeito que eu anotei aqui é porque não podia faltar um mais 18, né? No cruzamento é olho no olho. Então toda vez que você chegar a um cruzamento, não ache que porque o carro parou, o motorista está te vendo. Olhe para o motorista. Se o motorista olhar para você é porque ele está te vendo, na maioria das vezes. Então faça essa segurança. Um exemplo que eu tive aqui, eu estava correndo aqui numa pista de corrida que tem aqui. Por acaso o sentido da pista de corrida é contrário ao sentido da rua. Estava correndo à noite, a rua estava vazia. O cara veio no cruzamento e parou. Como a rua estava vazia, o cara parou. Eu tinha certeza que o cara parou porque ele me viu. Só que não, então na hora que eu tava parando, o cara acelerou, deu aquela rolada por cima do capô, não aconteceu nada demais, a mulher dele gritou e tal, pá, a gente trocou uns elogios e foi embora. Mas então fica a dica, olhe no olho do motorista, se ele estiver te vendo, ele estará olhando para você, né? Não só porque o carro parou. No mais é isso, eu acho essa é bem legal de compartilhar, principalmente você tem aqueles amigos que estão começando a pedalar. Eu acho que quando a gente está começando a pedalar, inclusive, é quando se a gente não estiver focado em performance, é a época que a gente mais está empolgado em pedalar em todo lugar. A gente mete a bicicleta em poça de lama de 2 metros de profundidade, sem lembrar que existe rolamento. A gente sai para pedalar de dia, de noite, na chuva, no frio, no calor. Então, se você tem um amigo iniciante, passe isso, principalmente para quem anda aí mais de road e tal. Também é sempre bom relembrar esses detalhes aqui, beleza? Então dê um like aí se foi útil para você alguma informação. Comente aí, eu só dei 5 dicas, eu acredito que existe aí mais umas 45, então complementem aí por favor, sigam o canal. E é isso, bom treino, abraço pra vocês. Que é isso? Falou!